Então não faz mais sentido as indústrias tratarem e-commerce como um projeto, né? A gente entendeu isso e a gente passa a trabalhar o nosso e-commerce como um produto. Galera, basicamente sou eu separando vocês do almoço, mas tenho certeza que vai valer muito a pena. Acho, poxa, é um tema super importante, um tema que eu gosto muito de falar, que é de gente, de tecnologia. Agradeço Vivi e Eric pelo convite. Acho que poder participar desse evento com um monte de fera, que a gente está aprendendo muito, conhecendo vários conceitos, é muito bacana. E um pouco similar, que nem o Guilherme comentou aqui, né, eu também vou contar uma historinha de como a gente estruturou o nosso time de e-commerce global, né, para atender as nossas demandas de B2B. Né? Então, começando a historinha aqui, a nossa história começa lá em 2015, quando a gente lançou o primeiro e-commerce nos Estados Unidos e na República Dominicana. A gente chamou de e-commerce 1.0, todo mundo empolgado, era um projeto importante, um mindset muito focado ao projeto, né? Pô, a gente tinha um escopo, tinha uma grana e, claro, tinha um timeline lá para a gente fechar e atingir a data final. Bacana. Deu muito certo, começou a ir bem. A gente começou a nossa jornada no México, em 2016, com o e-commerce que a gente já chamou de 1.5. Já não era o mesmo e-commerce, já era um projeto diferente, a tecnologia tinha melhorado. Pô, que bacana. Né? Então, vamos fazer o e-commerce 1.5, completamente diferente do primeiro e-commerce que a gente fez lá nos Estados Unidos e na República Dominicana. Bacana. Vocês devem estar se pensando, pô, vocês já tinham e-commerce, o que vocês foram fazer o e-commerce 1.5? Legal. Não contente, o que a gente fez em 2017? O e-commerce 2.0. Claro, a tecnologia já tinha melhorado muito, a gente já tinha aprendido um monte de coisa, vamos fazer um novo projeto. Né? Vamos fechar o escopo, vamos colocar uma timeline, vamos colocar uma grana alocada para esse cara aqui e vamos refazer tudo de novo que a gente fez em 2015 e em 2016. Era mais ou menos essa cara que a gente estava se olhando quando a gente contava essa história. Pô, e aí chegou 2018 e a gente estava aqui, que nem esse esquiador, indo para o precipício com uma avalanche vindo atrás, uma avalanche de legado que a gente tinha construído lá atrás e super preocupado. Os números do B2B iam muito bem, mas as plataformas não se conversavam uma com a outra, a gente não tinha vantagem nenhuma de escala, de funcionalidades. Toda vez que eu tinha que criar uma funcionalidade nova para a Colômbia, eu tinha que refazer ela para o México, eu tinha que refazer ela para os Estados Unidos, não fazia sentido algum. A gente falou, não, gente, espera aí. A gente voltou a essa frasezinha aqui do Einstein, onde fala que insanidade é fazer as mesmas coisas, esperar resultados diferentes. A gente não podia fazer o projeto 2.5, não faria sentido nenhum, não é verdade? Então, era um momento de mudança para a gente, um momento de mudança super importante, mas uma mudança não simplesmente de estratégia. O e-commerce ia bem, a plataforma vai bem, as plataformas eram boas, elas não se falavam. Né? Eu acho que o grande detalhe era no mindset das pessoas. Então, uma indústria cervejeira, a maior cervejaria do mundo, um pensamento muito tradicional, né? Muito focado a projetos. A gente não queria mais isso, a gente queria novos resultados. Então, isso tinha que mudar. Acho que o Theo comentou um pouquinho sobre mindset do consumidor, muita coisa voltada para mindset do consumidor, mas acho que as próprias indústrias também têm um mindset a ser desafiado. Né, a pensar um pouquinho num modelo diferente, a se provocar mais, né, a se transformar e pensar em formas novas. Não adianta só pensar em projeto, né, em algo que não é escalável, algo que não traz tanto resultado. Então, a gente trouxe esse conceito de produto, paramos de falar em projeto e a gente entendeu que, de fato, o nosso e-commerce B2B tem que ser tratado como um produto. Não é um negócio que vai começar num ano, vai terminar no outro ano e, beleza, no outro ano a gente vai para um outro país. Muito pelo contrário, é um negócio permanente. Né, acho que todos aqui já sabem da importância do e-commerce. Isso já está claro. Um monte de dado bacana que a gente já viu no dia de hoje sobre os crescimentos, sobre as oportunidades, sobre, enfim, um mercado que continua crescendo. Então não faz mais sentido as indústrias tratarem e-commerce como um projeto, como algo com começo, meio e fim. Né? A gente entendeu isso e a gente passa a trabalhar o nosso e-commerce como um produto, algo que não tem fim, algo permanente, um canal importante de vendas para a nossa companhia. E esse é o mindset que a gente trouxe. E aí, legal, falando um pouquinho do nosso tema principal, né, eu acho que nada funciona, não adianta você ter um mindset,
Não adianta você ter os processos, não adianta você ter a tecnologia se você não tem um time adequado, se você não tem as pessoas competentes e alocadas com engajamento, com autonomia para resolver os problemas que a gente precisa, né, para a gente construir esse produto. Então, falando um pouquinho dos perfis tradicionais que a indústria sempre estava muito acostumada, né? Aquele cara engravatado, terno, engenheiro, de RH, contabilidade, administração, e a gente passa por um perfil completamente diferente. A gente passa por um perfil de tech, né? A gente começa a introduzir novos conceitos dentro de indústrias tradicionais, como foi o nosso caso na Ambev, na ABI, né? A gente passa a ter profissionais diferentes para construir esse produto. Profissionais de design, profissionais de Scrum, UI, UX, uma porrada de coisa de mídia, né? Acho que o Guilherme comentou um pouquinho de como é que as mídias alavancaram, né, o e-commerce do time dele. Para a gente é a mesma coisa. E não necessariamente as profissões tradicionais vão alavancar isso. Então, cada vez mais a gente vai ter que se especializar e ter profissionais mais focados em áreas diferentes do e-commerce, seja ele B2B, seja ele B2C. Enfim, eu acho que essa é a grande sacada que a gente teve lá no começo. Tá? E aí aqui é um pouquinho como a gente trabalha, né? Acho que muitos já ouviram falar do modelo Spotify e tal. Na época era algo muito novo para a gente, então a gente sim foi para o mercado, foi aprender com essas empresas digitais, como é que elas faziam, como é que elas criavam produtos que eram super escaláveis, super utilizados, né, muito bacanas, como é que eles estruturavam essas suas equipes. Basicamente, eles estruturam as equipes em cadeias de valor, ou value streams, que a gente chama, né? Então, pensando no e-commerce, aqui eu trouxe um exemplo da nossa tribo. A gente tem a squad de pagamentos, uma squad de buscas. Essa squad ela pode ser composta por N pods, né? E do lado esquerdo, como é que a gente gerencia e como é que a gente traz as pessoas key e as pessoas chaves para gerenciar esse time e fazer essa engrenagem rodar, né? Muito parecido com o modelo do Spotify. Claro, gente, a gente começou essa nossa jornada lá em 2018, erramos pra caramba, continuamos errando, fico super orgulhoso disso, porque acho que é assim que a gente vai aprendendo, a gente gerou um ciclo de aprendizado muito mais rápido, né? Sei lá, se ano que vem a gente vier falar de novo sobre gente e estrutura de time, eu tenho certeza que eu vou mostrar um slide diferente. 2018 era um slide diferente, 2019 era um slide diferente, esse ano é um slide diferente. Então a gente muda muito, a gente acredita muito nessa linha de aprendizado rápido, contínuo, coleta feedback das pessoas do nosso time para a gente ir compondo essa estrutura. Acho que não tem muita receita de bolo, isso é o que está funcionando para a gente hoje, né? Talvez não funcione para a indústria de vocês, ou talvez funcione no primeiro momento, mas como é que você encaixa esses diferentes perfis dentro de um time para fazer essa engrenagem rodar? Falando um pouquinho dentro da squad, quais são os perfis que a gente tem em cada squad, né? Então, na parte de liderança, a gente sempre tem 4 grandes pilares. O primeiro pilar, a parte de produto. O segundo pilar, super importante, a parte de design. A parte de engenharia, que é o que a gente chama de tech lead aqui, e a parte de ciência de dados, que no fundo, é o que dá o combustível para alimentar o nosso backlog. Quanto mais a gente migra para o digital, mais dados a gente consegue buscar, mais eu consigo entender do meu cliente, e isso é super importante para eu ir alimentando e criando funcionalidades novas para esse cara, né? Dentro da pod, aqui mais do lado técnico, né, a gente tem um Scrum Master, a gente sempre tem uma composição de 4 desenvolvedores, independentemente da tecnologia que cada um usa, né? A gente tem uma tecnologia web e aplicativos, então a gente sempre tem um profissional de web, um profissional de aplicativo e um tester ali garantindo a nossa qualidade, garantindo os testes para que isso aconteça e aconteça de uma forma robusta e com qualidade para o nosso cliente final. Legal, gente. Falei um monte de nome aqui, não sei se todo mundo conhece, mas vamos lá, vamos detalhar cada um. O que é o Product Owner, né? Esse é o cara responsável para estar ali junto com o time de negócio, com o time comercial, entendendo as estratégias de negócio e traduzindo essas estratégias em histórias, que é o que a gente chama, em quebras técnicas para o time conseguir desenvolver essas novas funcionalidades. O segundo é o Tech Lead, que é o cara responsável pela arquitetura e pelo design técnico da solução. Como que a gente vai fazer uma plataforma escalável? Como é que a gente vai usar as melhores tecnologias disponíveis no mercado para levar para o nosso cliente de forma simples, com que ele use sem ter que entender a tecnologia, né? A gente tem a terceira peça, o Scrum Master.
é o cara responsável ali para rodar o nosso framework Scrum. A gente usa tudo metodologia ágil dentro da ABI. Essa foi uma transformação super grande que a gente trouxe e para a gente tem um papel super fundamental, essa pessoa guiando a gente, trazendo as melhores práticas, provocando o time e removendo obstáculos para a gente mover mais rápido. Tem, claro, os profissionais de design, o UI, UX, toda a interface que os clientes vão estar visualizando dentro do aplicativo, dentro do site, como que a gente disponibiliza os nossos produtos, como que a gente mostra as promoções de uma forma fácil para os nossos clientes utilizarem, né? Como que esse cara mapeia a jornada do nosso cliente para entender onde que ele deveria colocar a promoção dentro do site, né? Os nossos desenvolvedores, a turma aqui que põe a mão no código mesmo e faz acontecer, e faz os aplicativos que muitos de vocês usam se transformarem em realidade, né? E os nossos QAs, que como eu comentei um pouquinho, a turma responsável por testar esses códigos produzidos pelos nossos desenvolvedores e garantir que a nossa solução esteja robusta e firme para ir para o mercado, para disponibilizar para os nossos clientes. Legal? Aqui comentando um pouquinho sobre a evolução do time, né? Na mesma linha que o Guilherme comentou, a gente tradicionalmente, a ABI e a Ambev sempre teve um modelo terceirizado de tecnologia. Então, a gente contava com vários parceiros, ainda conta, super importante, no nosso processo de desenvolvimento, na nossa evolução da plataforma, mas a gente também tomou a decisão de internalizar parte do time, a gente reter o conhecimento dentro de casa, a gente fazer mais rápido, a gente garantir uma qualidade melhor, né? O exemplo da Black Friday do Guilherme é muito bom, porque às vezes você quer implementar alguma coisa mais rápida, mais simples, até você fazer essa comunicação com o parceiro, isso demora pra caramba. Se esse cara está dentro da sua casa, trabalhando junto com o cara de produto que está conectado com o comercial, a comunicação flui muito mais rápido, você consegue fazer desenvolvimentos muito mais rápidos. Então, aqui falando um pouquinho de números, lá em 2018 a gente começou com 90 pessoas, time dividido entre fornecedor, time aqui no Brasil, time também em Nova York. Em 2019 esse crescimento foi para 277 pessoas, e atualmente a gente está por volta de 473 pessoas dentro do nosso time, onde mais de 400 são engenheiros de software, a gente tem mais de 25 pessoas de produto, 23 pessoas de design e 25 arquitetos orquestrando o nosso time. E aí um fato interessante, a gente comentou um pouquinho sobre os diferentes perfis lá atrás, dos techs e tal. Dá uma olhada na média de idade do nosso time, 80% das pessoas têm entre 28 e 31 anos. Esse é um dado que quebra muito paradigma de muita indústria, né? Mas é uma molecada nova, com energia, querendo fazer acontecer, com um propósito muito, muito importante, conectado com o nosso negócio. E isso também a gente se orgulha bastante dentro do nosso time. Tá? Aqui a Vivi tinha comentado, tinha me dado o desafio de falar, poxa, muita gente não sabe como é que a gente gerencia o time. Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque esse é nosso tech stack completo, mas eu queria dar um zoom nessas plataformas aqui, as plataformas de colaboração e comunicação que a gente usa dentro da ABI. Né? Então, a gente usa muito o Slack, a gente usa muito o Teams, a gente ainda usa muito o WhatsApp, né? E-mail, claro, e a gente faz toda a gestão e governança do nosso time através do Gira e do Confluence, onde a gente mantém nossos documentos atualizados e todas as informações do produto ali dentro. Tá? E aqui, galera, trouxe um pouquinho dos principais desafios de se construir um time interno de e-commerce. Né? Acho que o primeiro, como eu falei, engajamento e motivação do próprio time é algo completamente diferente do que a gente via, sei lá, há 10, 15, 20 anos atrás. Essa turma tech, eles não querem simplesmente ganhar um salário bacana, um bônus. Claro, todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Mas o propósito, a missão é muito mais importante para essa galera. Como é que você mantém o engajamento dessa turma alto, produzindo bem, trazendo novas ideias, provocando o próprio negócio? O que a gente inventou hoje, ele tem que ser disruptado amanhã. Né? Essa autonomia que você tem que trazer para o time é super importante. Né? Um outro desafio que a gente vem aprendendo desde os últimos anos é a parte de comunicação. Por mais que a gente tenha todas aquelas ferramentas super bacanas que eu mostrei para vocês, nosso time cresceu pra caramba. São mais de 500 pessoas trabalhando no e-commerce. Como é que vocês mantêm todo mundo no mesmo foco, no mesmo objetivo? Né? A gente gosta de brincar lá que sempre tem uma turma de comercial, de vendas, que quer puxar para novas funcionalidades. A turma tech não, né? Ela quer um mar calmo.
pô, quanto mais eu mexer na plataforma, mais problema eu vou ter. Então é melhor eu ficar na minha, sem querer botar muita coisa nova em produção, né? Então tem sempre esses conflitos super importantes dentro do time, mas é assim que a gente vai criando, vai crescendo e vai melhorando a cada dia. Então comunicação é um ponto super fundamental, principalmente quando você escala os times. Uma coisa era gerenciar um time de 90 pessoas, outra coisa agora é gerenciar um time de mais de 500 pessoas, né? Uma outra, entrando nesse tema, que é o terceiro bullet aqui, a estrutura dos times, como é que você coloca esses talentos trabalhando junto, né? Trabalhando em conjunto. Ouvi muito aqui hoje também, não me recordo quem que falou, poxa, será que eu tenho todas as pessoas conectadas no meu propósito? Eu tenho o cara do financeiro, eu tenho o cara do marketing, eu tenho o cara do comercial. E a estrutura de squads nos permite justamente isso. É a gente empoderar e dar autonomia para o time andar mais rápido com as pessoas decisivas que tomam decisão dentro dos times para fazer aquilo andar. Senão você vai levar 2, 3 anos para conseguir colocar um e-commerce no ar e não faz sentido nenhum. Você não vai ter time to market nenhum para atender seu cliente, né? Então, como é que você estrutura essas suas squads, essas equipes ágeis, é super importante nessa construção de e-commerce, né? Localização das equipes. Internamente, a gente tem um desafio grande, porque parte do time de tecnologia da ABI está na Índia, a gente tem o nosso hub aqui em Campinas, no Brasil, também temos profissionais em Nova York, e com a pandemia a gente quer crescer cada vez mais, porque a gente quer buscar os melhores talentos, independentemente de onde eles estejam, né? Mas isso também traz uma complexidade de fuso horário, de comunicação, de linguagem, então é algo para pensar quando vocês forem construir o e-commerce de vocês, né? Uma outra decisão super importante, será que eu vou fazer tudo interno? Será que eu vou manter um parceiro também junto comigo nessa jornada? Ou será que eu vou ser 100% junto com um parceiro? Essas decisões aparecem muito e muito corriqueiramente nessa construção do e-commerce. A gente optou por fazer um modelo híbrido que, por enquanto, tem dado bastante certo, né? E aqui eu comentei um pouquinho do fuso horário dos países, as dificuldades que a gente tem de comunicação, de horário, para manter as rotinas, super importante aqui, tá? Falando um pouquinho, um resumão aqui do que eu trouxe para vocês, da nossa jornada até aqui. Tenho certeza que a gente vai continuar errando muito e aprendendo muito, mas esse acho que é o grande foco quando a gente fala da nossa jornada, do que a gente veio construindo até aqui. Essas são as 4 principais coisas que a gente trabalhou nesses últimos anos. Primeiro, o mindset, que a gente falou, mudança de um projeto com começo, meio e fim para um mindset de produto, para esse e-commerce continuar crescendo e continuar trazendo valor para o seu cliente. Segundo, o perfil das pessoas que você vai ter que trazer para o seu time, né? Claro, tem as pessoas de negócio, tem as pessoas... não estou menosprezando nenhuma profissão, muito pelo contrário, empoderando essas profissões, mas cada vez mais a gente vai ter especializações dentro do mundo tech, com novidades tecnológicas, com formas diferentes de atrair seu cliente e de buscar a melhor forma de se conectar com ele, seja ele, de novo, no B2B ou seja ele no B2C. Terceiro ponto, composição dos times. Como é que você estrutura essas pessoas para, de novo, agregar mais valor para o seu cliente. E quarto, a motivação. Como é que você mantém todo o time motivado, alinhado com o propósito, dado que o mundo tem mudado bastante e o perfil das pessoas também. Tá? Fazendo só uma última... Travou aqui. Uma última sugestão, alguns livros que têm ajudado bastante a gente nessa jornada. Primeiro, mega orgulho, sonho grande, acho que do trio de brasileiros aí que conquistou todo o mundo, então um baita orgulho de trabalhar numa companhia formada por esses caras. Segundo livro, super importante, um pouco mais técnico, mas que fala muito sobre esse momento de plataformas e e-commerce, né? Platform Revolution, super recomendo. Assim como The Phoenix Project, também é um livro um pouco mais técnico, traz alguns conceitos de DevOps, etc. Como é que se antecipa ciclos de desenvolvimento, mas super importante. E, por fim, o Scrum, a arte de fazer o dobro pela metade do tempo, que fala um pouquinho do nosso framework, dessa mentalidade ágil que a gente implementou na companhia. Legal? Gente, era isso. Obrigado. Fica aqui meus contatos, fiquem à vontade em me adicionar no LinkedIn ou no WhatsApp para dúvidas. Adoro conversar sobre tema de gente, tecnologia. Vai ser um prazer. Obrigado, gente. Obrigada, Thiago. Eric e Guilherme. Boa. Fala, Zampa.
Já se conhece há bastante tempo. Aí acompanhei todo esse processo que a Ambev... Você colocou uma avalanche, eu penso numa tsunami, né, também, que aconteceu desde 2015 aí. E uma coisa que você falou bastante ali é essa mudança do mindset, né, de projeto para produto. Queria que você falasse como que isso foi fundamental, porque a gente viu essa escalabilidade, o quanto o e-commerce de vocês cresceram, né, tanto em nível de funcionalidades como nível de entrega e valor, né, e faturamento, tudo isso. E como que isso foi fundamental para a mudança da companhia inteira mudou, né? A diferença do pensar e ser digital mudou a companhia inteira. Que você falasse como isso potencializou essa adoção dessas metodologias ágeis. E um outro ponto, só complementando, que você fala na questão dos talentos, de gente. Como que a Ambev e como que as indústrias devem fazer para formar a gente? Uma coisa é a gente contratar um talento já formado, mas como que vocês fazem para formar a gente lá na Ambev? Ótima pergunta, Eric. Acho que, parceiro de longa data aí, já vivemos muita coisa junto nessa jornada. Eu acho que, assim, quando a gente começou, foi até uma maluquice, porque nós éramos 4 pessoas no time do Brasil, lá em finalzinho de 2017, começo de 2018, e a gente começou a trazer esses conceitos de Scrum, Planning, retrospectiva. O cara olhava e falava, o que vocês estão falando? Né? Acho que a companhia em si não entendia o que a gente fazia. Então, a gente passou, e ainda passa, tá, uma companhia gigante, mais de 100 mil pessoas. Normalmente, todo workshop que a gente vai começar a fazer com os países ou com os lugares onde a gente vai implementar a plataforma, tem uma sessão explicando o que é ágil, o que é Scrum, o que é uma metodologia, um framework desse que a gente utiliza. Né? No começo foi super complexo, um mindset muito tradicional. Isso fala, inclusive, com o nosso fluxo financeiro, né? Porque o fluxo financeiro das empresas normalmente é baseado em projeto, diferente de uma coisa baseada em produto. Né? Então, essa é uma briga muito grande, mas que depois de 2 anos, poxa, eu tenho um super orgulho de falar que, sei lá, mais ou menos 60% das pessoas da companhia hoje são formadas em metodologias ágeis, que dá um super orgulho. Aquilo que a gente começou pequeno, com 4 pessoas, conseguiu escalar. Eu acho que todo mundo viu o potencial do B2B, o tipo de entrega que a gente fazia, como que a gente gerava valor mais rápido. Eles começaram a se interessar por o que a gente estava fazendo, o que a gente fazia de diferente dentro dos nossos times, que eles queriam aprender, e aí isso foi girando a roda, e sem dúvida nenhuma, muita gente passou a se interessar por esse tipo de conceito e passou a utilizar nos times. Então, até uma resenha bem rápido. Ano passado, enquanto a gente estava no escritório, eu fui tomar um café, eu vi o time do financeiro fazendo daily. Cara, aquilo me deu um puta de um orgulho. Eu mandei mensagem pro diretor do financeiro, falei, cara, eu não sei o que você fez aí, mas animal, vi o time fazendo daily, na forma dele, numa forma que funcionava para eles, mas você via que eles começaram a entender alguns conceitos que facilitavam o trabalho e as entregas do time deles. Super legal, né? Acho que esses conceitos de metodologia ágil, acho que na indústria tech, são muito mais abrangentes, muito mais pessoas já conhecem, mas no business as usual ali, pouca gente conhece, e você vê áreas super tradicionais trazendo esse tipo de conceito para dentro, é show de bola, e tenho certeza que o time fica super orgulhoso de poder compartilhar esse tipo de aprendizado que a gente teve e utilizar essas metodologias em outros times também. Formar gente, como é que vocês fazem? Só para complementar. Formar gente, boa pergunta, eram 2. A gente tem uma outra coisa que eu me orgulho muito, que a gente vem trabalhando durante toda essa jornada. Esses perfis, gente, não é fácil de achar no mercado. Pode parecer fácil olhar um gráfico e falar, saiu de 90 para 70, beleza, pegaram um monte de currículo, botaram para dentro. Pelo contrário, né? Eu acho que assim, é uma indústria super concorrida, muito difícil de você achar profissionais qualificados, porque a gente precisa. Então, de fato, a gente precisou passar para esse modelo de formar gente. Então, só esse ano a gente lançou 2 programas muito importantes para a gente. O primeiro é o Woman Can Code, né, um programa voltado para mulheres aprenderem a codar e serem inseridas dentro do nosso mercado de trabalho. E o segundo é o Afrodev, que a gente também tem muito orgulho de formar pessoas negras que passam por um treinamento e também depois são contratados. Então, a gente tem diversos... E o terceiro pilar que a gente tem é o que a gente chama de Tech Talents, que é onde a gente pega programadores júnior e transforma eles em pleno e sênior durante 3 meses de programa, de sala de aula. A gente mantém as pessoas
com salário, etc. Mas durante 3 meses elas vão para uma sala de aula, saem do nosso contexto e esse cara tem um boost, tem uma aceleração na carreira muito alto. Então são os 3 grandes programas que a gente tem para formação de gente, tá? É isso. A gente até sabe quentinho no coração? Acesso e oportunidade. São 2 palavras bem importantes para a gente construir e junto desse pilar, educação. Obrigada, Thiago. Obrigada, Eric. Obrigado, Obrigada, gente. Guilherme.